Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja para todos sempre, eternamente exaltado o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Santíssimo, louvado seja Deus, glorificado seja para sempre o nome do nosso Deus, o único Deus verdadeiramente existente, a única rocha, e esta rocha nos sustenta de pé em todos os nossos momentos. Pois é, a Bíblia diz que o espírito, que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que quer dizer isso? Como se aplica isso hoje nas nossas vidas? O que Jesus Cristo queria falar para os seus discípulos ali naquele momento de tamanha agonia pelo qual ele estava passando? Pois é, o Espírito Santo de Deus, ele nos revela as verdades eternas. Ele nos mostra além da letra. A palavra é espiritual, porque a Bíblia diz que a letra ela mata. Porque a gente tem que ler a Bíblia tendo o discernimento do Espírito Santo de Deus, para que ela possa fazer coisas tremendas dentro de nós, para que ela não possa ser só um livro de história, mas que seja a vida de Deus dentro de nós. Cada dia mais gerando vida e produzindo fruto. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu durante esses dias, durante muitos dias, ele me deu essa palavra. Ele me deu essa frase, esse versículo bíblico. A carne é fraca e o espírito está pronto. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza, como ele vive, que esta palavra vai te fortalecer, vai te ajudar a sua caminhada nessa terra. Nos momentos pelos quais eu passei, difíceis, dolorosos mesmo, esta palavra, ela ecoava dentro de mim, ela bradava dentro de mim. E muitas vezes ela me deu força, claro, entre outras palavras da Bíblia Sagrada. Mas essa palavra me fez refletir profundamente. Quem somos nós? Qual é a nossa dimensão, humanamente falando? Pois é. Mateus 26, versículo 36. Jesus Cristo, ali foi a noite na qual ele foi traído e ele estava sob profundo sofrimento, angústia. A Bíblia diz que ele chegou ao Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Olha que coisa tremenda. Jesus é o nosso professor. Então, quando estivermos num momento difícil, óbvio que a força para a gente orar é pequena. Mas nós temos que vencer a nós mesmos e orar. Mesmo que a sua oração seja verdadeiramente só lágrimas, mas temos que seguir o que o Senhor Jesus fez. No momento mais difícil, mais cruel de Jesus Cristo como um homem, ele foi orar. Isso nos ensina que nós não somos discípulos de Jesus, não amamos eternamente o nosso Salvador e Senhor. Então, temos que seguir os passos dele. E quando a gente lê a Bíblia,
É bom a gente entender os detalhes. Para quê? Para que a gente conheça a verdade, o que devemos fazer. Para que a gente não fique só na teoria, na emoção, na superficialidade, porque não adianta nada se não mergulharmos em Deus. Nada adianta. Nada. A Bíblia diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não podemos estacionar de forma alguma. Senão, não vamos para frente. E será prejuízo, sofrimento. Nós sabemos que ele levou ali para o Getsêmani Pedro, Tiago e João, os 3 mais íntimos que ele tinha. E a Bíblia diz aqui que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Por favor, entenda. Jesus, como homem, como ser humano, muitas coisas pelas quais passamos, muitos sentimentos que temos, no momento de grande aflição, Jesus teve também como um homem. A diferença é que ele não teve pecado, imaculado, incontaminado. Mas a Bíblia diz aqui que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Você já passou por isso, por um momento desse? De angústia profunda, de tristeza na alma? Já passou? Então você está entendendo mais ou menos como Jesus estava naquele momento. Então ele deu exemplo a mim e a você. Num momento tão difícil, ele foi orar. Ele chamou as 3 pessoas que poderiam entendê-lo melhor. Os 3 mais íntimos. É assim que a gente faz sempre. Quando passamos uma provação, um momento ruim, de adversidade, a gente procura os mais íntimos. A gente confidencia, a gente suplica oração. Vou abrir um parêntese aqui. Quando eu peço oração a alguém, nunca na vida eu peço oração a alguém por brincadeira, nem ore por mim, entendeu? Como uma coisa assim, natural. Quando eu chegar a pedir oração a alguém, é porque eu estou muito mal. Eu preciso de socorro de Deus. E sei que o socorro de Deus também vem pelas orações dos santos verdadeiros dele aqui na terra, pela intercessão deles. Glorificado seja o nome santo do Senhor, porque há poder na oração. Há poder na oração daquele que tem um coração limpo e puro, daquele que tem a vida atada ao feixe daqueles que amam a Deus, daqueles que temem ao Senhor, que invocam o seu santo nome. Há poder. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa que muitas vezes nem demonstra tanta, entre aspas, espiritualidade como tanta gente aí. Mas dentro dela habita o Santo Espírito. E a oração dela tem poder, tem eficácia, tem resultado. Se você estiver passando por um momento de angústia e de tristeza profunda, por favor, primeiro, claro, sua vida com Deus está em primeiro lugar. Você e Deus, você buscando a Ele, mesmo na sua fraqueza, mas também busque socorro daqueles que têm uma vida com Deus, nos quais você confia. Você sabe que você vai pedir oração. A pessoa vai orar por misericórdia.
de Deus, porque ninguém é grande, ninguém é poderoso, ninguém é forte. Tudo vem de Deus. E Deus vai responder com bênção, com socorro, com ajuda, com misericórdia. E Jesus Cristo falou para eles assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus, ele pediu aos servos dele que vigiasse ali, ou seja, que orasse também. Aqui é vigiar, ficar aqui e vigiar comigo. O que quer dizer isso? Será que vigiar é igual ao que eles fizeram? Não. Nós vamos ver que eles adormeceram. Vigiar é você ficar atento, alerta. É você, Jesus não foi orar? Vamos orar também. Mas eles, e Jesus disse a eles, imagine, Jesus Cristo, que eles ali viram Jesus curar, salvar, ressuscitar, libertar, levantar, ensinar, pregar. Eles viram in loco o mesmo Jesus que operou tantos prodígios e maravilhas. Era o mesmo que ali estava dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Está vendo? Muitas vezes temos o Espírito Santo em nós. Temos a presença do Santo Espírito dentro de nós, dentro. Mas isso não quer dizer que não iremos sentir tristeza, nem dor, nem sofrimento nesse mundo. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ou seja, até a hora da partida dele ali naquela cruz. Ele estava triste. A alma dele, a sede dos sentimentos dele, estava ali abalada, triste, angustiada. E ele mostrou isso para os seus amigos. É assim que fazemos. Por isso que nunca é bom a gente se abrir para qualquer pessoa. Porque tem pessoas que somente quer saber sua vida. Só. Não tem interesse nenhum de fazer nada por você. Principalmente de orar. Pessoas curiosas. Perigo. Então a gente vai perder tempo contando a vida, derramando a nossa alma. A gente tem que falar com pessoas específicas. Você veja que Jesus Cristo falou com os seus 3 íntimos. E olha o que aconteceu. Imagine se Jesus falasse com os outros, que não eram discípulos do Senhor, amigos do Senhor, mas não eram íntimos do Senhor, como esses 3. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: olha o que foi que Jesus falou, para você entender o que Jesus quis dizer, que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. É bom que a gente entenda esse contexto aqui, até esse versículo que Jesus falou, para que a gente veja como Jesus estava e o que ele quer dizer sobre a carne. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu Deus, que oração. Jesus mostrou ali toda a fragilidade da carne dele, toda a dor da alma dele. Foi um desabafo aqui, porque na verdade Jesus iria para a cruz.
Ele iria porque ele já tinha, Deus o enviou e ele se apresentou para fazer isso. Porque sobre Jesus repousava todos os pecados da humanidade. Todas as tralhas do ser humano estavam sobre Jesus. Se Jesus ali não fosse para a cruz, não teria salvação para ninguém. Todos iriam para o inferno. Mas ele, entenda, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa morte terrível. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É assim. Quando passamos um momento difícil, meu Deus, como é difícil a gente entender. Você já parou para pensar quantas perguntas nós fazemos? Por que, meu Deus? O que foi que eu fiz? Me diga, meu Deus. Pode me dizer, meu Deus. Eu vou me consertar. Porque, claro, há sofrimentos que são consequências de pecado, mas há sofrimentos que são provações. Olha Jó. O que foi que Jó fez para sofrer daquela maneira? Foi uma provação. Eu já preguei sobre esse assunto. Pois é. Então, nem sempre quando a pessoa está sofrendo, como os amigos de Jó disseram, que ele estava em pecado. Então é grave, pelo amor de Deus. A gente tem que ter cuidado ao julgar. A gente tem que ter cuidado para a gente não condenar as pessoas. Porque Jesus disse, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse sofrimento. Mas, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Por que Jesus estava passando por aquilo ali? Para salvar a humanidade. Para tirar o peso do pecado, da condenação eterna sobre minha vida e sobre a sua. Pois é, o Espírito de Jesus estava forte com Deus, assim como todos aqueles que servem a Deus, em espírito e em verdade, são um só com Deus. Isso aí é o Espírito, é o homem interior que tem relacionamento com Deus. É o homem que ninguém vê, porque é o espiritual, é o homem espiritual. Esse daí está pronto. Louvado seja Deus. Jesus aqui estava num momento muitíssimo difícil. E ele fez oração que muitas vezes nós fazemos. Senhor, tire esse sofrimento de mim, eu não aguento mais. Tire de mim, meu Deus, eu não suporto. Pois é. Todos os que servem a Deus, que temem a Deus, que invocam o nome do Senhor, pedem. Óbvio, a gente vai pedir a quem? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Nem uma hora? Já parou para pensar? No momento mais difícil de Jesus, homem, aqueles amigos dele não puderam vigiar com ele. Não estavam entendendo, não estavam sensíveis àquele momento horrível pelo qual Jesus estava passando. Pois é. Eu louvo a Deus que Jesus sempre, a palavra do Senhor também nos conserta, nos repreende. E Jesus aqui estava repreendendo eles.
nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Nenhuma hora, quer dizer, quantas horas o dia tem? 24 horas. Quantas horas passamos na presença de Deus? Quantas horas passamos louvando, orando e meditando na Bíblia? Será que chega uma hora? Meu Deus. A Bíblia pergunta aqui: nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Será que hoje temos uma hora para dedicar ao Senhor por dia? Ou não temos? Ou a nossa vida é tão cheia de atividades que a nossa prioridade, que deveria ser, fica de lado. Então, a gente tem que parar e pensar, analisar isso, analisar a nossa vida, para que a gente possa caminhar firme nesse mundo, porque esse mundo é tão mau, é tão perverso, que ele instiga a pessoa a cair, a se enfraquecer. Então, mas quando a gente está na presença de Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, pode acontecer o que for, a gente não sucumbe. Deus é o nosso escudo, a nossa alta defesa. Glórias a Deus. Vigiai e orai. É essa palavra que o Espírito Santo falou comigo fortemente, muito mesmo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por favor, esse espírito aqui não está falando do Espírito Santo. Está falando do espírito do homem. O homem interior que tem intimidade com Deus, que se relaciona com Deus. O espírito está pronto. Pois é, Jesus, como homem ali, como homem, o espírito dele estava pronto para tudo, mas a carne dele estava fraca. Que carne é essa aqui? Que carne é essa? Será que é a carne corrompida, a carne inclinada a pecar, a carne caída? Não, por favor. Essa carne aqui, por favor, fala em relação à fragilidade, às necessidades humanas, físicas e também psicológicas, que nós precisamos em relação a Deus. Muito. As nossas debilidades, as debilidades da nossa carne são grandes. Então, aqui não é um versículo, porque muita gente usa este versículo, entendeu? Para justificar pecados. Não, a carne é fraca. Não, por favor. Temos que ter cuidado ao usarmos os versículos da Bíblia para que não o façamos incorretamente, enganosamente. Jesus fala aqui, ele diz aqui, o espírito está pronto para o que der e vier, mas a carne é fraca. As nossas necessidades são gigantescas. Jesus ali estava vivendo essa palavra aqui e também estava ensinando aos seus discípulos, porque eles iriam enfrentar muita coisa.
E se eles não tivessem vigiando, orando, para fortalecer o homem interior, o espírito, a carne deles ia sucumbir. Porque entenda, a nossa carne é fraca. Mas se o nosso espírito estiver pronto, for forte, nós vencemos pelo poder do nome de Jesus. Vencemos por este nome que é sobre todos os nomes, ao suar do qual todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que é fundamental estarmos em aliança com Deus permanentemente, para que o nosso espírito fique fortalecido cada dia mais. Que a gente vai suportar as agruras da vida, que são fortes, e que ninguém está livre de passar por elas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa carne não é a natureza corrompida que leva o homem a pecar. Não, não é, por favor. Quando alguém lhe disser isso, quando alguém tentar justificar os pecados, ou de si próprio ou de outrem, com esse versículo aqui, você vá na palavra de Deus e ajude essa pessoa a entender o que Jesus quis dizer. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. E aqui diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando aqui de algo tremendo. Você viu quando nós começamos a ler no versículo 36, quando Jesus chegou ao Getsemane, foi que Jesus falou para eles: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Você está entendendo? No momento mais difícil de Jesus, ele foi orar. E você pode até dizer: mas eu não tenho força para orar, eu não consigo, a luta está muito grande, eu me sinto abalado, me sinto derrotado, me sinto enfraquecido. Busque força nele. Se você estiver assim e você não orar, não tiver um vínculo com Deus mais íntimo, como você vai suportar? Porque as coisas não vão melhorar. É verdade. Então, quando é que podemos ter a certeza que Deus está na nossa frente, nos guardando, nos protegendo, nos livrando dos males, que são tantos? Quando nós que o conhecemos, temos um vínculo com ele espiritual. Não pode ser vínculo só da boca. Quantas pessoas falam tanto em Deus, mas não servem a ele? Não tem nenhum temor a ele. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, entendeu? Como Asaf disse ali, Salmo 73, o último versículo. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente suporta mais as intempéries, as tribulações, as lutas, as dores, os momentos que parece que não vamos suportar. Mas temos que fazer alguma coisa. Porque entenda, ou a gente faz, ou a gente estaciona e vai ser muito pior. Glórias a Deus.
Vigiai e orai. Olha o que Jesus falou, vigiai, temos que estar sempre atentos, porque entendo, o mundo jaz no maligno. O mundo, você está entendendo, é muito grave isso. E muitas pessoas não conseguem entender que o sistema desse mundo está sujeito ao maligno. E nós que servimos a Deus, vivemos aqui. Como que você pode viver numa terra estranha? Como? Você tem que ter muita prudência, muita vigilância e sabedoria. Senão, o pior pode acontecer. Então, o Senhor disse, vigiai e orai. Então, nós temos que estar sempre atentos ao mundo espiritual, porque ele é mais real do que o físico, para que a gente não sucumba, para que não entreis em tentação. Você se lembra quando Satanás foi no deserto tentar Jesus? Jesus estava 40 dias e 40 noites. Você está entendendo? Sem comer. Já parou para pensar? O que foi que Satanás ofereceu a Jesus? Para ele transformar aquelas pedras em pães. Você está entendendo? A pessoa está ali com fome. Está com fome. A Bíblia diz que Jesus sentiu fome. Como um homem, ele sentiu fome do pão material. E Satanás chegou dizendo exatamente para Jesus transformar aquelas pedras em pães e comer e matar a fome. Você está entendendo? Para que não entreis em tentação. Jesus ali, em Mateus 4, ele estava vigiando e orando. Por isso que ele não caiu. Como um homem que eu falo. Porque como Deus, Jesus é. Meu Deus. Jesus, Satanás, jamais teria poder de chegar perto de Jesus como Deus. Mas como homem, Satanás imaginou que Jesus ia cair. Mas foi ele quem caiu por terra, na autoridade que há no nome de Jesus. E Jesus prevaleceu para nos ensinar que nós temos que vigiar e orar. Existem muitas pessoas que estão buscando o quê? O social, a aparência, aquela coisa supérflua, aquela coisa vazia. Meu Deus, nós temos que entrar no espiritual. Nós precisamos ter uma vida com Deus, para que a gente não entre em tentação e venha a cair de alguma maneira. Porque entenda, Jesus está mostrando a gente aqui, ó, vigiar e orar é para que não entreis em tentação. Está implícito que se não fizermos isso, vamos entrar em tentação. E aí? O que será de nós? Se a gente conhece a Bíblia pelo menos um pouco, sabe que Jesus mandou a gente orar e vigiar. Vigiar e orar. Então, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O homem interior, que tem vínculo com Deus eterno, está pronto. Você já parou para pensar nos seus momentos mais difíceis? Você que serve a Deus em espírito e em verdade. Você já analisou que nos seus momentos, meu Deus, de grande dor, debaixo do sangue de Jesus, em nenhum momento passou pela sua mente deixar o Senhor? O que quer dizer isso? Trocando em miúdos, o Espírito está pronto. Você está pronto para servir a Deus por toda a eternidade toda. Tá entendendo? Mas a Bíblia Sagrada diz aqui, mas a carne é fraca. A natureza humana
suscetível a fragilidades, necessidades. Meu Jesus, pedindo ajuda, é fraca. Então, pode ser na área que for, que passemos uma luta dolorosa. Louvado seja Deus. A coisa mais linda, meu Deus, que existe é sabermos que Deus está em nós e nós estamos em Deus eternamente. Que aquele momento vai passar. A carne, ou seja, essa natureza frágil do ser humano, ela vai melhorar. Ela não vai sucumbir de forma nenhuma. Apesar de fraca, ela não vai sucumbir. A Bíblia diz, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Jesus falou isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se lembra quando Ezequias recebeu aquela notícia de Isaías, que o Senhor disse que Ezequias ia morrer, que preparasse a casa, que ele ia morrer. O espírito de Ezequias estava pronto, totalmente, mas a carne estava fraca. Ele virou para a parede e começou a orar, a suplicar que Deus tivesse misericórdia dele. Ele começou a dizer quem ele era diante do Senhor. Claro, Ezequias tinha testemunho de um homem de Deus, do próprio Deus. Foi o que aconteceu? O Senhor mandou Isaías lá e disse, olha, eu vou lhe dar mais 15 anos. Ezequias, o espírito dele estava pronto, mas a carne é fraca. Todas as vezes que passamos alguma luta na nossa vida, e tem lutas que são, meu Jesus Cristo, só Deus, para nos deixar de pé, para essa carne não sucumbir. Toda vez que passamos por um momento desse, nós temos que entender esse versículo. O nosso espírito está pronto, mas a carne, ela não está preparada, não está para os sofrimentos, para as dores, para as angústias, as tribulações, as necessidades, o desespero, a dor, a doença. Não está. Louvado seja Deus, quando o nosso espírito está pronto, quando o nosso espírito está forte. Por quê? Porque estamos na presença de Deus. Jesus estava se dirigindo aqui aos mais íntimos dele. Jesus estava dizendo a eles, olha, é como se Jesus dissesse que o espírito deles estava pronto para estarem eternamente com Jesus, com o Pai, mas a carne é fraca. E como nós fazermos para essa carne não sucumbir? Jesus mostrou aqui a gente. Orar, vigiar, se consagrar, se aproximar de Deus. A verdade é essa. Não tem outro caminho. Tudo mais é só social, superficial. Porque entenda, você pode estar envolvido em grupos de 1.000 pessoas, de 500, de 500, de 50 mil, de 200 pessoas, 300 pessoas. Não importa em quais grupos você está,
Com quantas pessoas? Quantas pessoas têm esses grupos? Não importa. O que importa é o seu relacionamento pessoal com Deus. Porque ninguém jamais vai se relacionar por Deus por você. O nosso relacionamento com Deus é pessoal, intransferível. Porque uma coisa é quem não conhece o Senhor, quem está no mundo. Esses aí, louvado seja Deus, vão conhecer o Senhor, uma boa parte dessas pessoas. Mas outra coisa completamente diferente é aqueles que conhecem o Senhor, conhecem a palavra de Deus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não adianta a gente ler a palavra de Deus e, olha, é linda a palavra, tem cada história linda. Para que isso? E o que quer dizer essa palavra para o homem interior, meu e seu? O que essa palavra quer falar, né, ao nosso espírito? O que é que ela quer falar? O que é que ela quer determinar, ensinar, proclamar para mim e para você? Pois é, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que Jesus falou para a gente vigiar e orar. Porque muitas pessoas, diante de uma situação em alguma área terrível, muitas pessoas dizem coisas graves contra Deus. Muitas pessoas, elas vão pelos caminhos mais fáceis, pensando que aquilo ali vai fazer o melhor para ela. Mesmo passando por lutas, a porta estreita sempre é melhor. Louvado seja Deus infinitamente, absolutamente melhor a porta estreita, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles iriam enfrentar muitas guerras espirituais. Jesus estava lhes avisando aqui. Olha, o espírito de vocês está pronto para me servir eternamente, mas a carne é fraca. Como é que a gente consegue fortalecer o nosso homem interior, a nossa natureza frágil? Não aquela com tendência a pecar, por favor. Não é dessa que eu estou falando. Como nós fazemos para fortalecer, vigiando e orando, para que a gente possa fortalecer o nosso homem espiritual que habita em nós, porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O nosso homem interior, aquele que se relaciona com Deus, o nosso homem espiritual, ninguém vê. Ninguém vê. Já está dizendo, é espiritual. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a verdade. A carne é fraca. Você se lembra daquele homem, daquele pai do lunático? Se lembra? Que ele levou o filho diante de Jesus Cristo, porque ele disse que os discípulos de Jesus não conseguiram libertar aquele jovem que se jogava no fogo, na água. Tinha doença terrível. Jesus desceu do Monte da Transfiguração
e encontrou aquele pai em desespero. E Jesus perguntou a ele, começou a perguntar se ele acreditava que o filho, mais ou menos assim, que o filho seria curado. Se lembra o que foi que o homem disse? Ele acreditava em Jesus, claro, óbvio. Mas ele disse o que? A Jesus, ajuda a minha incredulidade. O espírito dele, ele acreditava em Jesus, no homem interior dele. Acreditava, claro que sim. Jamais ele iria buscar força em Jesus, buscar a cura do filho dele, se ele não acreditasse em Jesus. Jamais. Mas Jesus, ele falou o que é Jesus? Ajuda a minha incredulidade. O que quer dizer isso? A carne fraca. O espírito está forte. Apesar de ele, a Bíblia não diz que ele servia a Jesus, mas ele cria. Ele tinha absoluta certeza que Jesus tinha todo o poder para curar, libertar o filho dele. Mas entenda, diante daquele problema tão grave, ele disse o que a Jesus? Eu creio em ti, ele mais ou menos assim, trocando em miúdos. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio que o Senhor tem todo o poder. Eu creio, Jesus. Mas ajuda a minha incredulidade. Porque no momento difícil, a incredulidade quer tomar conta de nós, da nossa carne, para nos deter. Porque dependendo do problema, tem momentos que só Jesus, para ajudar a nossa incredulidade, devia ser para ajudar. Jesus ajuda a nossa fé. Mas a carne é fraca. Está dizendo aqui. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diante desses momentos, a carne é fraca. O espírito, você crê em Deus, quer Ele eternamente, não abre mão dele, não abre jamais dele a mão, não abre mão dele jamais. Porém, a Bíblia está dizendo aqui que a carne é fraca. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar Deus, termos uma comunhão com Deus. Por favor, uma comunhão pessoal com Deus, um relacionamento permanente com Ele, para que o nosso homem interior, nosso espírito, seja fortalecido, para que a nossa carne não sucumba. Você está entendendo? É verdade. Você percebeu? Você já percebeu? Já leu na Bíblia, no livro de Atos e as cartas paulinas, quanto esses homens padeceram depois? Se o espírito deles não fosse forte, o que seria deles? Se o homem interior deles não estivesse intimamente ligado a Deus, eles sucumbiriam. Nós temos que saber isso. O nosso homem interior, que se relaciona com Deus. Se você tem um relacionamento com Deus e você já proclamou debaixo do sangue de Jesus Cristo, Senhor, eu estou com o Senhor eternamente. O seu espírito está pronto para tudo. Está pronto. Mas a carne, quando vem um momento difícil, o que será de mim e de você? Quando chega um momento difícil, que essa carne ela é balançada mesmo. Se o nosso espírito não estiver fortalecido, o que será de nós?
que tem momentos que são difíceis, muito difíceis. Jesus fala isso na Bíblia. Basta cada dia o seu mal. Então, no mundo tereis aflição. Ele diz isso na Bíblia. Jesus, ele diz claramente na Bíblia Sagrada. Pois é. Louvado seja Deus. Esta é a palavra. Eu vou ficar por aqui, porque foi a palavra que o Espírito Santo me deu. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E eu quis que a gente meditasse um pouco, pegando o princípio da chegada ao Getsêmani, para a gente entender, relembrar o contexto desse versículo, para que a gente não fique cocheando entre dois pensamentos. Quando alguém disser, não, mas fulano pecou, não sei quem pecou, porque a carne é fraca. Aí a pessoa começa a relembrar quem da Bíblia pecou para se comparar. Por favor. O que Jesus quer dizer aqui não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a natureza corrompida, que é inclinada a pecar. Nada a ver. Por favor. A gente tem que saber que, louvado seja Deus, nós temos uma natureza humana, quer falar aqui, quando Jesus diz a carne é fraca, é a nossa natureza humana, frágil, com necessidades em várias áreas. E sujeita, claro, a tantas coisas que acontecem, que só Deus pode nos guardar. Pode fortalecer o nosso homem interior para que a gente não caia. Então, esta é a palavra que o Espírito Santo quer. Que você se alimente, que você se fortaleça, busque a face dele. Você está passando por lutas, faça como Jesus fez. Aqui está dizendo, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Tenha um momento com Deus. Na sua pouca força, Deus suscita, na sua fraqueza, Deus suscita força. A última mensagem que eu preguei no mês passado, nesse canal, eu falei isso. Você não tem condições de orar de joelhos, ore sentado, ore deitado, ore na janela, ore em pé, ore como for, mas ore. Se sua oração for somente lágrimas, ore. Ore. Ore, porque o Espírito de Deus decodifica as nossas lágrimas. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E esteja sempre preparado para vigiar e orar, sempre. Sempre vigilante com o mundo espiritual, porque ele é terrível. E a gente tem que estar ligado em Deus sempre, para que a gente não sucumba, porque o Senhor deixou tudo para mim e para você. Ele deixou a sua santa palavra, o seu Espírito dentro de nós, os seus anjos que são enviados à terra para nos ajudar. Você já parou para pensar? Pois é. Então não se esqueça desse versículo. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que o Espírito Santo de Deus, cada dia mais, fortaleça o seu espírito, o seu homem interior, que ele fortaleça o seu relacionamento com ele, através da sua intimidade com ele, da sua vida de sinceridade na presença dele. Só assim, jamais você sucumbirá, porque ele te sustentará de pé.
Esta é a mensagem, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.